Olá, seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração. Eu sou o pastor Ervino Spitzer, pastor da Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje, que estamos no tempo de Advento, queremos falar um pouquinho sobre os símbolos do Advento. Da onde que eles vieram? Por quê? Como a igreja observa estes símbolos e o que eles ainda significam para nós ou o que podemos aprender com eles? Hoje, no grupo de oração. Se você quiser deixar o seu pedido de oração ou também agradecimento, pode deixá-lo nos comentários. E logo a seguir o estudo, na oração geral, queremos incluir o seu pedido ou também o seu agradecimento na oração para com Deus. Quero convidá-los a ouvirmos uma canção, a qual também nos prepara logo para o início do nosso estudo. E essa canção, ela tem como tema Já Vem Perto o Natal. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal. No lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Está perto o Natal. Quero convidá-los a iniciarmos esse nosso estudo de hoje, dos símbolos do tempo do Advento, e quero convidá-los a fazermos isso em nome do nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los também a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste estudo de hoje, queremos falar um pouquinho sobre os símbolos do Natal, mas nós não podemos nos esquecer de que estes símbolos que nos remetem a este tempo
eles são adiáforos. Isto quer dizer que eles não têm uma prescrição bíblica. Eles, na verdade, não têm uma ordem bíblica e também não têm, vamos dizer, dentro de um contexto litúrgico, algo que deva ser observado. Eles foram, na verdade, incorporados com o passar dos anos na igreja e isso, consequentemente, dentro do calendário litúrgico. Assim como a Quaresma, 40 dias antes de lembrarmos o sofrimento e a morte e a ressurreição de Jesus, não tem uma prescrição bíblica, assim também o tempo de Advento. E sabemos, como tivemos a oportunidade de ver no último estudo da semana passada, de que o Advento ele veio e passou a fazer parte da igreja cristã muito tempo depois da morte de Jesus e de sua ressurreição. E o tempo do Advento ele teve o seu início com 40 dias, assim como a Quaresma, mas com o passar do tempo ele foi reduzido para 4 finais de semana. E assim, cada um desses finais de semana representa algo ou traz algo em memória para que seja relembrado, até chegarmos assim no dia do nascimento do Salvador Jesus. Com o passar do tempo, o Advento e principalmente os seus símbolos, eles foram sendo modificados, ou eles foram sendo também acrescentados. Por exemplo, nós vamos ter um dos símbolos que queremos falar daqui a pouco, que é a árvore de Natal. Ela, na verdade, começou como uma simples árvore, um pinheiro, e onde se colocou, então, velas, porque naquela época ainda não existia luz elétrica. Essas velas, uma vez, foram substituídas por pequenas lâmpadas. Depois também foram colocados ainda outros enfeites na árvore de Natal, e assim temos a árvore de Natal como a conhecemos hoje, uma árvore bem enfeitada. Assim, os símbolos de Natal, eles passaram por algumas modificações no passar do seu tempo. E sabendo de que eles são adiáforos, também podemos dizer de que eles não nos são proibidos de serem observados, com a seguinte ressalva, desde que eles não substituam o verdadeiro significado do Natal. A árvore de Natal, os presentes de Natal, a coroa de Advento e tantos outros que queremos ver, eles não podem substituir o coração do Natal, que é, na verdade, a vinda de Jesus ao mundo. E sabemos de que o grande agente desta vinda de Jesus ao mundo é o Deus Espírito Santo, porque foi ele que envolveu Maria e fez com que ela se encontrasse grávida, e a partir então desse tempo, no seu determinado tempo, no tempo previsto por Deus, Jesus é que nasceu. E então, a partir de lá, temos a comemoração do Natal. Mas também precisamos saber de que o dia 25 de dezembro, ele não é uma data que é citada biblicamente. Provavelmente não foi no dia 25 de setembro que Jesus nasceu. Mas a sociedade e a igreja como um todo optou em pegar esta data para comemorar o nascimento do menino Jesus. Essa data, do 25 de dezembro, ela começou, na verdade, primeiramente a ser observada não pelos cristãos, mas pela igreja ou também por religiões pagãs, quando era o solstício do inverno. E então, com o passar do tempo, a igreja acabou pegando também esta data para que ela comemorasse assim o nascimento do Salvador Jesus. Um dos objetos do Natal que nós queremos falar hoje, e principalmente os símbolos deste Natal, ele tem a ver com o que nós conhecemos como a árvore de Natal. Há várias explicações diferentes para o significado da árvore de Natal. Um deles é que tanto na Lituânia quanto na Estônia, eles afirmam ter sido o local da origem da primeira árvore de Natal que se tem menção na história. A Lituânia, a título de curiosidade, ela nos remonta por volta do ano de 1510. E assim, nós vamos ter o início da tradição das árvores natalinas.
Mas ainda temos uma outra explicação de que a árvore de Natal teria surgido ou ela teria sido inspirada na árvore do paraíso, símbolo do jardim do Éden, do qual Adão e Eva então desrespeitaram a ordem de Deus e assim cometeram o pecado e a partir daquele momento passaram a esperar pelo Salvador. No jardim do Éden, a árvore simbolizou a perdição do homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já por sua vez, agora a árvore do Natal quer simbolizar, se esta explicação for a que optarmos, ela tem como explicação de que a árvore de Natal nos vai mostrar e nos vai permitir chegar num novo tempo. Com o nascimento do Salvador Jesus, agora o ser humano pode novamente retornar então ao jardim do Éden. Assim como por uma árvore o homem se desviou dele, assim também por uma árvore que é lembrada no dia de Natal, o homem pode novamente voltar a ter o céu, a vida eterna. Outra explicação ainda também e aceita por algumas pessoas sobre a árvore de Natal é que ela tenha sido uma evolução das pirâmides de Natal, que era uma estrutura de madeira decorada com galhos de pinheiro, e assim acabou se tornando uma figura religiosa. Mas ainda temos um outro atributo à árvore de Natal, e para os cristãos, a partir de 1500, talvez o mais aceito. A árvore de Natal também foi atribuída com o seu surgimento através do reformador Martinho Lutero. A primeira decoração iluminada de uma árvore de Natal teria sido feita por ele. Ele, então, numa noite, enquanto andava pela floresta, na Alemanha, onde haviam muitas árvores, das quais eram utilizadas para a árvore de Natal, na sua sequência, a saber, os pinheiros, e esta noite, na verdade, ela era estrelada. E naquela noite, segundo a história, Lutero teve a ideia de pegar uma destas árvores, a levar para casa e a iluminar com algumas velas. Assim se tem também, a partir da reforma luterana, esta explicação sobre o surgimento ou um possível surgimento da árvore de Natal. Se nós olharmos agora para a decoração da árvore de Natal, vamos ver de que ela também tem muitas explicações. As bolas de Natal, geralmente que são coloridas, trazem a ideia de que são os frutos dos dons. Aqueles que as pessoas fazem durante o ano que agora está terminando. Cada cor pode também simbolizar algo, como, por exemplo, as cores litúrgicas. Assim, estas cores trazem a ideia do ciclo litúrgico do ano eclesiástico. Por exemplo, o azul é o tempo do Advento. O verde é o tempo comum da igreja. O vermelho são datas festivas ou datas especiais. As bolas roxas, por sua vez, lembram o período da quaresma, e assim por diante. Entre outras palavras, podemos dizer de que há também a ideia de que as bolas de Natal que são colocadas na árvore representam, assim, a totalidade de um ano que agora chega ao seu final. E junto com elas trazem a ideia dos dons que foram utilizados por estes cristãos, concedido pelo Espírito Santo para a sua igreja. E este ano agora termina. Mas também com o passar dos anos foi se enfeitando as árvores de Natal com muitos outros objetos. Pequenos papais noéis, caixinhas de presentes, sininhos, anjinhos e muitos outros. Quando nós olhamos agora para a coroa de Advento, que é o segundo e também bem lembrado símbolo do Advento, vamos ver de que aqui também com a coroa existem diversas tradições, e principalmente sobre o significado das velas. Sabemos que o círculo quer dizer a eternidade, o círculo da coroa.
Os seus ramos verdes significam a vida que está sendo trazida de volta através da criação de Deus, tanto pela natureza, pelos galhos verdes que são utilizados, como também a vida nova através da pessoa de Jesus Cristo aos seres humanos. Uma nova vida a partir da vinda do Salvador Jesus, pois através dele, a humanidade agora novamente tem a opção de ter assim também, novamente, a salvação eterna. Quando nós olhamos para as velas que são colocadas na coroa, geralmente vamos encontrar a coroa com 4 velas, mas existem também algumas tradições que colocam 5 velas na coroa. 4 que são coloridas à sua volta, e uma vela central, geralmente branca, que é acesa somente no dia do Natal, lembrando assim o nascimento de Jesus. Estas 4 velas que rodeiam a coroa de Advento, cada uma por sua vez tem um determinado objetivo ou simbologia. Por exemplo, a primeira vela pode significar a vela do profeta, que remete, na verdade, àquelas profecias do Antigo Testamento de que Jesus iria nascer. A segunda vela, por sua vez, pode ser a vela de Belém, que vai indicar aonde o menino Jesus iria nascer, também de acordo com a profecia. Temos ainda uma terceira vela que vem a simbolizar a vela dos pastores, que são aquelas primeiras pessoas que estavam guardando os seus rebanhos em volta de Jerusalém, e eles então receberam a notícia do anjo de que o menino Jesus havia nascido. E ainda a quarta vela pode simbolizar os próprios anjos, aqueles que levaram a mensagem tanto para Maria, que ela seria a mãe do Salvador Jesus, como também estes anjos seriam lembrados aqueles anjos que anunciaram àqueles pastores o nascimento de Jesus. Outra tradição das 4 velas que nós podemos ter na coroa, ela vai nos falar sobre a história da salvação de Jesus que está chegando. Por exemplo, a primeira vela pode simbolizar, além dos profetas, ela pode simbolizar o perdão, que é concedido a Adão e Eva, que de mortais se tornarão seres viventes em Deus, ou imortais. A partir do pecado, do perdão deste pecado, agora eles terão então a vida eterna com Deus no céu. A segunda vela pode ser simbolizada pela fé dos patriarcas, aqueles que creem na promessa da terra prometida. Assim como Deus levou o povo da escravidão do Egito à terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, agora também o povo de Deus, todos os cristãos, esperam que Deus leve este seu povo à nova terra prometida, à nova Jerusalém, como ela é descrita no contexto bíblico. Temos ainda a terceira vela, que pode simbolizar a alegria de Davi, por causa que Jesus veio de sua descendência, como também as Escrituras o prometeram. E a quarta vela, ela fala sobre o ensinamento dos profetas, que anunciaram assim a justiça e ao mesmo tempo a paz que Jesus iria trazer como Filho de Deus. Justiça para cumprir toda a lei de Deus, no lugar da humanidade, aqueles que nele creem. E também de paz para oferecer a eles agora, para a humanidade, uma nova vida. Mas estas velas também da coroa podem simbolizar a visita de Deus na história que ele está preparando para a vinda de Jesus, quando ele virá para julgar vivos e mortos, ou seja, o segundo advento. Como já falamos um pouco no estudo da semana passada. Afinal de contas, o primeiro advento já aconteceu, este que estamos lembrando agora, que é aquele que nos preparou para a chegada do Salvador Jesus, o Filho de Deus. Este agora nasceu. E agora a igreja cristã está aguardando a nova vinda de Jesus, para que, na verdade,
quando ele vier para julgar vivos e mortos, esse então vai ser considerado o segundo advento. Assim também a coroa pode lembrar na sua primeira vela, que é a da criação entre Adão, Eva e até o tempo de Noé, quando Deus destruiu a humanidade e a reconstruiu. A segunda vai lembrar os patriarcas, a terceira vai lembrar os reis e a quarta ainda vai lembrar os profetas. Se nós falarmos das velas como uma história que está sendo preparada para a vinda do Salvador Jesus. A cor das velas, originalmente, seguem as cores das vestes litúrgicas ou do ano eclesiástico. Mas pode haver também, dentro das coroas, uma variação de cores. Como, por exemplo, uma coroa com todas as velas, 3 velas roxas e somente uma vela branca. Também vão ter coroas com 4 cores das velas. Também vão ter coroas com velas somente vermelhas e assim por diante. Não sabemos ao certo qual foi a única ou a primeira tradição onde a coroa foi feita e como ela foi feita. Mas assim nós vamos lembrar de que as cores que geralmente usamos na coroa de Advento é o roxo, que seria a primeira vela. Depois também vamos ter o verde, que seria a segunda vela, que é acesa no segundo domingo no Advento. A cor vermelha, por sua vez, é acesa no terceiro domingo e representa o amor. E a última vela, a quarta, seria a vela azul, que é acesa no 4º domingo de Advento, simbolizando assim a esperança, que do céu estava vindo a salvação da humanidade. E como dissemos, ainda tem outras coroas que têm mais uma vela branca no seu centro. E esta geralmente é acesa somente no dia de Natal, simbolizando o nascimento do Salvador Jesus. Além dessas coroas verdes com estas velas coloridas, de acordo com a história, vamos ter ainda um outro relato, que é esta coroa que os irmãos estão vendo. Esta provavelmente foi a primeira coroa de Advento que nós temos notícia. Ela foi criada no ano de 1839 por um homem chamado Johann Heinrich Wicher. Este homem, por sua vez, era um teólogo luterano, também um educador, e ele morava no norte da Alemanha, no tempo da Reforma Protestante. Este teólogo e também professor, ele cuidava de crianças que eram muito pobres em um orfanato. Ele se mudou com elas para uma casa que se chamava Rauehaus e lá cuidou destas crianças. Como as crianças na época do Natal sempre de novo perguntavam quando chegaria enfim o dia do Natal, ele assim teve uma ideia. E no ano de 1839, ele teria feito a primeira coroa de Advento. E ele utilizou do que ele tinha à disposição naquela época, uma velha roda de carroça, um aro de madeira. E nessa coroa, nesse círculo desta roda que ele colocou no centro da sala, ele colocou 20 velas pequenas. E ainda ele colocou 4 velas grandes, usando-as assim como uma espécie de calendário. Todos os dias, durante o Advento, uma vela era acesa. E as velas grandes, as brancas, eram acesas a cada domingo, conforme ia se aproximando o tempo do Natal. Esta versão da coroa, que abriga no mínimo 18 velas pequenas, quando a véspera do Natal era exatamente o 4º domingo do Advento, e no máximo eram 24 velas pequenas, quando a véspera de Natal caía num sábado. Assim, vamos ter esse relato,
como sendo um dos mais aceitos que temos notícia da primeira coroa do Advento, que foi feita em 1839. E as outras coroas que vamos ter depois na sequência, como vimos anteriormente, datam de 1510. Mas temos ainda um outro símbolo que nos fala do Advento, e este é o presépio. O presépio deve ser montado de acordo com a tradição sempre no primeiro domingo do Advento. E, por sua vez, ele é desmontado ou guardado no dia 6 de janeiro, em que a igreja lembra, no seu calendário litúrgico, a solenidade da Epifania do Senhor, que é a revelação do Senhor, que provavelmente foi quando os reis magos fizeram uma visita para Jesus. Esse termo, presépio, ele vem da língua latina, praesepe, e este significa estrebaria ou um curral, onde ficavam, na época, guardados os animais, principalmente no inverno e na parte da noite. Ele, o presépio, provavelmente foi criado pelo seu primeiro autor, São Francisco de Assis, por volta do ano de 1223. Ele montou, assim, o primeiro presépio em uma gruta na Itália. E o objetivo dele era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. Assim, Francisco de Assis tinha em mente de quando as pessoas visualizassem o presépio, elas entenderiam melhor como teria sido o nascimento de Jesus, o local e quem estava presente naquela ocasião. Vamos ter também ainda, dentro deste presépio, a presença de Maria, que é a mãe de Jesus. E ela foi que concebeu Jesus através do Espírito Santo, como nós vamos ter o relato em Lucas, o evangelista. Ainda vamos ter ao lado de Maria, José, que era o seu esposo, e ele assumiu Jesus como sendo o seu filho. Mas sabemos que José e Maria não coabitaram ou não tiveram relações sexuais até que Jesus nascesse, porque a escritura deveria ser cumprida. E ela dizia, já no tempo de Joel e também de Miqueias, de que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Esta foi uma profecia que foi dita ainda no Antigo Testamento. E como vimos, e sabemos pelo relato agora do Novo Testamento, ela se cumpriu com exatidão na pessoa de Jesus. Esse presépio também vai trazer a figura de um curral, que é uma casinha onde provavelmente Jesus se abrigou com Maria e José quando ele nasceu. No dia do seu nascimento, porque eles procuraram nas hospedarias, nos hotéis daquela época, um lugar, mas eles não encontraram, porque estava acontecendo um recenseamento naquela cidade. E muitas pessoas foram para lá para fazer o recenseamento, uma espécie de censo, de contagem do povo. E como José era natural da cidade de Belém, ele com Maria já estando grávida, foram até a cidade de Belém para esse recenseamento. E naqueles dias, então, Maria deu à luz a Jesus. E assim também se cumpriu a profecia de que Jesus nasceria em Belém. Depois vamos ter a manjedoura, onde, na verdade, traz a representação da humildade de Jesus. Mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, ele veio ao mundo em um lugar simples, mostrando que para uma vida digna e feliz não é necessário muito dinheiro, bens, nem o poder. Assim, quando Jesus nasceu, diz o texto de que Maria o envolveu em panos e o deitou dentro da manjedoura.
A manjedoura era o local onde os animais se alimentavam, onde era colocado o feno ou as rações que os animais de então comiam. Depois vamos ter ali também no presépio a presença dos reis magos. Foram 3 reis a princípio, onde talvez poderíamos citar até alguns nomes, mas a Bíblia não diz que são 3. Ela simplesmente diz os reis magos. Podem ter sido menos ou podem ter sido mais. E estes magos, que eram reis, eles vieram então a partir de uma estrela que os guiou, que chegou até onde estava o menino Jesus. Cada um destes reis, eles ofereceram um presente para Jesus, para o homenagear. E sabemos que estes presentes também têm o seu simbolismo. O ouro que um deles trouxe representa a realeza, que era um presente que era dado para os reis. Por isso Jesus é chamado de o Rei dos Reis. O incenso que um outro rei trouxe significava a divindade de Jesus. Era um presente dado também aos sacerdotes. E Jesus, ele é chamado de o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o mais importante de todos. Também vamos ter depois ali, junto com esse incenso, a simbologia de que quando ele era queimado, aquela fumaça simbolizava as orações do povo de Deus, que subiam ao céu como a fumaça. Dando este presente a Jesus, os magos reconheceram assim de que ele era o menino divino, aquele que ouviria as preces da humanidade. Depois, ainda o terceiro presente, vamos ter a mirra, que simbolizava também o sofrimento e a eternidade de Jesus. É um presente também profético, que anuncia de que Jesus iria sofrer, mas que ao mesmo tempo o seu reinado era eterno. A mirra foi um dos perfumes que provavelmente Maria levou no domingo de Páscoa, quando ela foi ao túmulo para preparar o corpo de Jesus, pois na sexta eles não tiveram tempo. Quando Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, ele foi retirado da cruz, colocado numa sepultura e fechado. E assim como ele foi tirado da cruz, ele foi sepultado. Porque às 6 horas da sexta-feira à noite, já se iniciava o sábado ou o dia do descanso dos judeus. E então nenhum trabalho poderia ser feito, nem os mortos deveriam ser sepultados. E então, por isso que no domingo de manhã, Maria pega os perfumes e vai até o túmulo de Jesus com a ideia de preparar o corpo dele, porque não tiveram tempo de fazê-lo no dia anterior de sua morte. Nós vamos ter também presente no presépio a estrela de Belém. A estrela foi o que guiou os reis até onde Jesus estava. Sendo assim, ela era um sinal que Deus deu àqueles reis, àqueles magos, para que encontrassem o menino Jesus. A estrela, que é conhecida como a estrela de Belém, ela também indica a luz de Deus, que sempre nos orienta em nossos caminhos. Como diz o texto bíblico, de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Dentro desta simbologia do presépio, vamos ter também os anjos, ou o anjo. E a presença dele demonstra de que todos os momentos Deus estava ali, festejando o nascimento de seu filho. Os anjos foram enviados, na verdade, por parte de Deus para serem os mensageiros dele. Foi um anjo que anunciou a Maria de que ela teria um menino. Foi também um anjo que estava no domingo de Páscoa sentado no túmulo e disse para Maria de que Jesus teria ressuscitado. E assim vamos ver em vários relatos bíblicos de que os anjos são aqueles que Deus envia para trazer mensagens ou desempenhar algumas tarefas. Temos também ali os animais que estão presentes.
o gado, as ovelhas, bem como também os camelos, que eram os animais dos magos. Estes animais aparecem no presépio para reforçar a simplicidade do local. E, ao mesmo tempo, como provavelmente quando Jesus nasceu era inverno, provavelmente naquele local, com os animais à sua volta dentro da estrebaria, aquele local se tornaria um local mais aquecido do que fora do local onde Jesus teria nascido. Então Jesus, provavelmente com José e Maria, estavam aquecidos dentro deste curral ou dentro desta estrebaria, devido aí à presença de vários animais que produziam o seu calor e mantinham o ambiente aquecido. E ainda por fim, também, junto desse presépio, vamos ter a menção de pastores, que eram aqueles moradores que estavam ali em volta, e eles foram os primeiros que receberam a notícia sobre o nascimento de Jesus, quando os anjos apareceram a eles para dizer a eles de que Deus havia cumprido com a sua promessa e Jesus agora havia nascido. Mas além do presépio, vamos ter um outro símbolo do Natal, que são os sinos. Os sinos geralmente são colocados nas árvores ou em outros locais de casas e cidades. O significado é anunciar o Salvador que vem ao encontro de todos os homens. Os sinos, eles têm a função de anunciar a vinda de algo. Assim, a palavra sino tem origem do latim signum, que significa literalmente sinal. Quando o sino era batido, as pessoas entendiam que estava sendo dado um sinal. Podia ser das horas ou de algum determinado acontecimento. Esta foto que estamos vendo, provavelmente são os primeiros sinos que foram inventados ainda na China, cerca de 4.600 anos. No início, o sino era utilizado como um meio de comunicação, tendo assim a função de marcar as horas e avisar aos trabalhadores o turno do trabalho que havia chegado ao fim. Depois da China, a utilização dos sinos passou a ser difundida por toda a Ásia, Oriente Médio e também na Europa. Bem mais tarde, além de serem utilizados como eficientes meios de comunicação, eles também se tornaram instrumentos musicais. Através dos tempos, os sinos passaram por grandes transformações. E assim, de pequenos sinos, eles passaram a serem confeccionados também em grandes sinos, onde uma pessoa ficava embaixo e, por sua vez, dava as devidas badaladas para trazer aquela informação naquele momento exato. Assim, também os sinos passaram a ser utilizados também nas igrejas, nas torres de igrejas. E a ideia destes sinos na torre da igreja era para simbolizar, num primeiro momento, o início de algo solene que estava acontecendo. O início de um culto ou de uma missa. Ou como também o anunciar das horas. Ele era colocado, e ainda é hoje, nas torres das igrejas, para ficar num lugar bem alto, para que o som possa ser propagado e de bem longe as pessoas possam ouvir os sinos sendo tocados. Vamos ter também ainda como símbolos do tempo do Advento a estrela, chamada de Estrela de Belém, aquela que muitas vezes aparece também nos presépios. A estrela simboliza um astro que conduziu aqueles reis até onde estava o menino Jesus, pois este era o meio de locomoção também daquela época. Os anjos também eram criaturas de Deus, que eram mensageiros portadores de mensagens de Deus para com os homens.
E assim, nesta figura que estamos vendo, foi o anjo de Deus que veio até Maria e anunciou de que ela seria a mãe do Salvador Jesus. A Bíblia não nos conta se este anjo tinha forma literalmente de anjo, com asas, e voava, ou se este anjo que veio falar com Maria era em forma humana, em forma de homem. Vamos ver de que a Bíblia nos apresenta estas duas formas de os anjos se manifestarem às pessoas. Vamos ter no Antigo Testamento pessoas que recolheram homens em sua casa e depois ficaram sabendo que eram anjos enviados da parte de Deus. Vamos ver de que o anjo também ele tem como ordem de Deus, quando ele no Egito passou para matar todo o primogênito dos egípcios, menos o do povo de Israel. E agora no Novo Testamento, o anjo também vem, aparece a Maria e diz a ela que ela seria mãe, assim, do Salvador Jesus. O anjo também vai aparecer em sonho a José, primeiramente para que ele fuja com o menino Jesus para o Egito, e depois que ele volte, para que Jesus não fosse morto por Herodes. Uma vez Herodes morto, o anjo novamente aparece a José e diz que agora ele pode novamente voltar à sua terra. Assim vamos ter também como símbolos os pastores. Esta imagem que os irmãos estão vendo era uma noite, e então uma luz muito forte veio do céu e brilhou em volta daqueles pastores que estavam nos campos, à noite, cuidando dos seus rebanhos. E assim mostra a humildade daqueles pastores, daquelas pessoas que esperavam a promessa do Salvador Jesus, que havia sido prometido desde Adão e Eva, e que agora estava se cumprindo. Primeiramente apareceram alguns anjos, dizendo aos pastores de que havia nascido em Belém o Salvador. E logo após, como mostra esse retrato, vamos ver milhares de anjos, como diz a Bíblia, que cantavam e davam glórias a Deus. Os anjos estavam alegres porque Deus agora cumpriu com a sua promessa. Enviou o seu Filho ao mundo para que ele então pudesse cumprir a lei de Deus no lugar das pessoas e dar a estas pessoas agora a salvação e a vida eterna. Assim, nós vamos ter, de acordo com estes símbolos do Advento, como aprendizado de que todos estes símbolos, eles nos remetem, eles nos levam de volta em pensamento ao tempo do Advento, ao tempo de Natal. E esta imagem que os irmãos agora estão vendo, pode ser, quem sabe, o resumo do que significa o Advento e o tempo de Natal. De um lado temos a manjedoura, onde Jesus foi colocado e onde ele veio ao mundo para ser o Salvador da humanidade. E do outro lado, temos a salvação. Este Deus conosco, que foi colocado numa manjedoura, agora, depois de cumprir todo o seu ensino, toda a lei de Deus, ele é colocado não numa manjedoura, mas em uma cruz, no alto do Monte Gólgota, onde ele foi ali crucificado para morrer em lugar das pessoas que agora nele creem. Esta imagem nos traz o verdadeiro aprendizado do tempo de Natal. Deus se torna um humano quando nasce no Natal e depois, também como Deus, ele morre por nós na cruz, para assim dar a cada um de nós a oportunidade da salvação e da vida eterna. Sem a morte de Jesus, o Natal não teria o seu significado total. E para que Jesus pudesse morrer na cruz, ele precisava então vir ao mundo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Assim, o Natal e a Sexta-feira Santa, bem como a ressurreição, são os dois grandes eventos do ministério de Jesus.
a sua vinda ao mundo, o início do seu ministério, e quando ele cumpre essa lei e novamente volta ao céu para estar agora à direita de Deus, onde aguardamos pelo seu segundo advento para julgar assim vivos e mortos. Tempo de advento, tempo de relembrarmos algumas simbologias que nos remetem ao Natal. Natal não são somente presentes, símbolos ou festas. O verdadeiro sentido do Natal para os cristãos é um menino que se tornou a partir da promessa que Deus fez à humanidade. O Deus que se torna humano para a salvação de todas as pessoas. Natal é o menino Jesus encarnado, que vai finalizar com a sua obra no Monte Calvário, quando ele dá a sua vida para o perdão dos pecados de todos. E no dia da Páscoa, ele também ressuscita, para assim mostrar que ele é vencedor sobre a morte. E sobe ao céu, e de lá nós o aguardamos, no segundo advento, quando ele virá para julgar vivos e mortos. Que neste advento nós possamos aguardar ansiosos a volta do Salvador Jesus. E assim como os símbolos do Natal, os símbolos do advento, nos lembram a história do nascimento de Jesus, assim também os símbolos do tempo da Quaresma, a coroa, o cajado ou a vara com que eles bateram em Jesus, a coroa de espinhos, a cruz, o manto que Jesus usava e tantos outros, são os símbolos da Quaresma e da morte sob a paixão de Jesus. E é a partir desse momento, da morte de Jesus, que se iniciou o segundo advento, quando ele subiu ao céu no dia da ascensão e prometeu para aqueles que olhavam para o céu: assim como vocês estão vendo ele subir, vocês o verão voltar entre as nuvens, não mais agora para salvar, mas ele virá para julgar vivos e mortos. Assim, lembramos o tempo de advento nestes dias, para festejar o que já aconteceu, o nascimento de Jesus. Mas também lembramos o advento, que nos prepara para a vinda do Salvador Jesus, quando ele então chamará a cada um de nós para estarmos com ele no céu, para a bem-aventurada vida por toda a eternidade. Precisamos finalizar este nosso estudo e hoje queríamos abordar aí alguns símbolos deste tempo tão especial para a igreja, mas lembrando sempre de que são somente adiáforos, somente pensamentos, somente recordações, que a igreja se utiliza neste tempo para relembrar o grande acontecimento no dia de Natal, que é o nascimento do Salvador Jesus. E que esse Jesus possa nascer não só no dia de Natal, mas todos os dias e todos os instantes nos nossos corações. Porque sempre quando ele nasce em nosso coração, é a luz de Deus que vem até nós. É o perdão que recebemos de Deus para uma nova vida, como seu filho, amado e também perdoado. Queremos orar ao nosso Deus e antes disso ainda queremos incluir o seu pedido, também o seu agradecimento. Se ainda não o fez e gostaria, pode fazê-lo deixando aqui nos comentários e logo a seguir queremos orar, levar o seu pedido também a Deus em agradecimento ou pedindo algo a ele também, na oração geral. Antes da oração geral, quero convidá-los a ouvirmos uma canção, que é um dos hinos do Inário Luterano, ao orarmos Senhor. E esta canção nos prepara logo a seguir para a oração geral. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver.
nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Quero chamar bem-vindos aqueles que estão aqui conosco nesta noite com o estudo bíblico. Está aqui conosco Vanira Strucker. Ela deixa aqui o seu boa noite e ela fala que ela é de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela companhia, Vanira. Seja sempre bem-vinda. Iruni Gobel também está aqui conosco, traz o seu boa noite. Ela é membro aqui de nossa congregação. Obrigado pela presença. Roberto Ramos também está aqui. Boa noite a todos, é o desejo dele. Obrigado, Roberto, por estar aqui conosco também. Doris Silva, que também é aqui de Ponta Grossa, também está aqui, traz o seu boa noite. Um abraço, Doris, tudo de bom. Também temos aqui, trazendo o seu boa noite e desejando um abençoado estudo. É o desejo da Wanda Gush. Obrigado pela companhia, obrigado, Wanda, por estar aqui conosco também. Também está aqui trazendo o seu boa noite e um abençoado estudo que fala de Entre Rios do Sul, do Rio Grande do Sul, Renita Cardoso. Obrigado pela companhia. Isolde Zimmer também está aqui. Boa noite, Santo Antônio do Planalto, Rio Grande do Sul. Também está aqui conosco. Um abraço, Isolde. Tudo de bom. Deus lhe abençoe. Raquel Vitti, também de Dois Irmãos, está aqui trazendo o seu boa noite. Um abraço, Raquel. Obrigado pela companhia. Também está aqui Antônia Felipe. Boa noite, pastor. Vale do Itajaí, ali de Santa Catarina, né? Perto de Blumenau. Muito obrigado pela companhia, Antônia. Obrigado por estar aqui. Um abraço. Também está aqui Francisco Eberhard. Boa noite, abençoada reflexão a todos nós. Sob a luz e a orientação do Espírito Santo é o desejo dele. Obrigado pela companhia, Francisco. Um grande abraço, tudo de bom. Ele que fala de Passo Fundo, se eu não me engano, né? Rio Grande do Sul. Também está aqui Cleonice Maier. Boa noite, pastor. Peço oração a todos que estão passando por alguma provação. Que Deus abençoe a todos. Olha aí que bonito pedido. Logo queremos incluir, então, Cleonice, também o seu pedido. Obrigado aí por ter solicitado. Também está aqui Valquíria Schiller, traz o seu boa noite, um abraço, tudo de bom. Também está aqui Nédio Schwab, boa noite. Um abençoado estudo, pastor, e para todos nós. Ele que fala de Sorriso no Mato Grosso. Obrigado pela companhia, Nédio. Um grande abraço, tudo de bom. Anselmo Yurki, peço oração pela saúde de Soumar Yurki Chagas. Vamos orar por ele então, Anselmo. Obrigado que teu pedido chegou até nós e logo a seguir queremos incluí-lo então também em nossas orações. Edith Cezepans, que também está aqui, traz o seu boa noite a todos. Obrigado. Jaqueline Reineck também deixa o seu boa noite. Olá, Jaqueline, um forte abraço. Doris Silva, peço oração e agradecimento pelo aniversário de meu filho William, que é hoje, e pelo meu neto Vitor, dia 7. Olha aí, vamos orar então, sim. Obrigado, Doris, pelo pedido. Um grande abraço para o William, tudo de bom. Um grande amigo aí também, né? Ele que é aqui também de Ponta Grossa, como também a Doris. Obrigado pelo pedido.
Também está aqui Edelma de Paula, traz o seu boa noite, obrigado pela companhia. Manuel da Silva também está aqui, traz o seu boa noite, ele que também fala aqui de Ponta Grossa, né, no Paraná. Reispuner, boa noite, pastor Irvino, e a todos os irmãos em Cristo Jesus, é o desejo dela. Obrigado pela companhia. Ediliane Aidan traz o seu boa noite, ela que é aqui de Ponta Grossa, membro aqui da congregação Cristo para Todos. Um abraço, Ediliane, tudo de bom, toda a tua família aí, obrigado pela companhia. Também está aqui Lindamir Ripka, traz o seu boa noite, peço oração pela minha família. Olha aí, vamos orar então pela família da Lindamir. Obrigado aí pelo pedido. Eduardo Lutzer também está aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul, ele fala. Obrigado pela companhia, um grande abraço, Eduardo. Rosilene Scheide, boa noite a todos, Deus abençoe. Obrigado, a ti também, um grande abraço. Ladi Crick também está aqui, traz o seu boa noite, ela que fala de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado aí pela companhia, Ladi, um grande abraço, tudo de bom. Erna Kelpietske também está aqui, traz o seu boa noite, um abraço, Erna, tudo de bom. Ela deve falar de Erechim, se eu não me engano, né? Também lá do Rio Grande do Sul, um abraço. Sônia Viante, boa noite, pastor, é o desejo dela, ela que fala aqui de Palmeira, obrigado aí pela companhia. Vilma Taques também está aqui, traz o seu boa noite, obrigado, um abraço. Oscar Pesque também está aqui, boa noite a todos, ele que fala do Maranhão, e ele traz aí um abraço então para mim e também a todos que estão aqui, obrigado pela companhia. Márcia Margraf traz o seu boa noite, obrigado pela companhia. Márcia, ela também está aqui conosco. Um grande abraço, tudo de bom. Reni Stelle, boa noite, pastor. Peço oração pela minha família. Olha aí, vamos orar então pelo Reni Stelle, né? Reni Stelle, que pede então aí também oração. Muito obrigado. A Ediliana está agradecendo aqui pelo estudo, deixando o seu amém. Também está aqui um grande amigo, Eldo Kriser. Boa noite, abençoado estudo, um forte abraço. Ele que fala de Sorriso, lá do Mato Grosso do Sul. Um abraço, Eldo, tudo de bom. Já estou com saudades de vocês aí. Estiveram por aqui no Congresso dos Leigos, né? E agora, então, aí já há um tempo, aí desde setembro, aí a gente já não se vê mais. Um grande abraço, obrigado sempre pela companhia. Paulo Kovalik, Paulo e Aline estão acompanhando, traz aqui também o seu boa noite. Obrigado, Paulo. Ele que fala aqui pertinho de Curitiba, né? São José dos Pinhais. Thelma Margraf também traz aqui o seu boa noite. Ela fala aqui de Palmeira, bem pertinho aqui de Ponta Grossa. E também está aqui ainda Sônia Viante, ela pede oração para todos os filhos e netos. Sônia Viante, filhos e netos. Vamos orar então, obrigado pelo pedido aí que chegou até nós também. E o Francisco Reberard, ele vai dizer sim, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, grande terra aí do Teixeirinha. Obrigado, Francisco, pela companhia, obrigado por estar aqui conosco também. Queridos amigos, vamos orar então pelo Jair, que passou por uma cirurgia. Queremos orar então e interceder pelas famílias que estão passando por alguma provação, adversidade, pela saúde de Solmar e Uric Chagas. Também queremos orar pela família de Lindamir Ripka, Reni Stelle, e também pelos filhos de Sônia Viante, bem como também pelos seus netos. E agradecer também pelo aniversário hoje de William Silva e também no dia 7, o neto da Doris Silva, o Vitor, que estará de aniversário. Oremos ao nosso Deus dizendo assim: querido Deus e Pai, queremos nos achegar a Ti através desta oração, trazer aqui nossos pedidos e agradecimentos. Primeiro, Senhor, Te louvamos que deste-nos a oportunidade de finalizar mais um dia sob o Teu cuidado e também sob a Tua proteção. Obrigado, Senhor, por estares com cada um de nós, nos abençoando, assim também como nos momentos de alegria, como também nos momentos de dificuldade, tristeza ou apreensão.
Assim, lembramos, Senhor, destes enfermos que aqui citamos, o Jair, que passou por uma cirurgia, por todos aqueles que passam por alguma provação e adversidade, pela saúde de Solmar Chagas, pela família também de Lindamir Ripka, Reni Stelle e também da Sônia Viante, bem como a todos aqueles que estão hospitalizados, que passam por algum tipo de tratamento e que esperam também a cura. Guarde a todos, conforta-os com o teu Santo Espírito, pois só tu, Senhor, podes lhes ajudar e lhes abençoar, sempre de acordo com a tua vontade e com o teu tempo. Olhe também por aqueles que estão contentes, que comemoram mais um ano de vida. E lembramos aqui o William Silva e também o Vitor, que no dia 7 estará comemorando mais um aniversário. Obrigado, Senhor, que estiveste com eles, que acompanhaste a cada um até o presente momento, e que eles também, como nós, possamos te louvar e te agradecer por mais um ano de bênção que concede a cada um. Fica, Senhor, com nossas autoridades para que trabalhem pelo bem do povo, dê paz ao mundo para que cessem as guerras e que também não aconteçam mortes nem de adultos e nem de crianças. Permita que tenhamos o pão de cada dia sob a nossa mesa, mas que também possamos trabalhar no nosso ofício, o qual tu nos chamaste e abençoaste como um dom, para que sempre possamos ter assim o teu cuidado, bênção e proteção. Concede a cada um de nós agora uma noite de descanso com os teus santos anjos e permita que amanhã possamos voltar aos nossos afazeres sob a tua guarda e também sob a tua orientação. Pois é em nome de Jesus, aquele que aguardamos no próximo advento, para julgar vivos e mortos, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Feita esta oração, quero trazer ainda um convite para aqueles irmãos que ainda não recebem uma mensagem de esperança todo dia pelo WhatsApp. Deixe o seu número aqui nos comentários e diariamente lhe encaminharemos uma mensagem. Também para o ano que vem, vamos organizar um grupo pelo WhatsApp e vamos encaminhar então um link para quem quiser, então, acessar esse grupo do WhatsApp quando queremos fazer a leitura da Bíblia em um ano. E então, todos os dias, postaremos aí algumas leituras bíblicas sugeridas para aquele dia, bem como também uma explicação do livro de qual está sendo feita a leitura, quando ele foi escrito, seu autor, e também, junto com estas leituras, sempre os pensamentos ou aprendizado que podemos tirar daquela leitura. Fé, perseverança, amor, lealdade, temor, obediência, fidelidade, entre tantos outros. Então, se você gostaria de participar deste grupo, daqui a alguns dias encaminharemos o link. Reserve uma Bíblia que você goste de ler, tenha uma boa visão, uma letra adequada, uma linguagem também de fácil compreensão e deixe essa Bíblia aí à mão, que no dia 1º de janeiro queremos então iniciar a leitura bíblica em 2024. E assim, em um ano, lermos aí toda a Bíblia. Lendo a Bíblia em 365 dias. Esse, então, é o nosso desafio aí para o ano de 2024 também. Se você quiser nos acompanhar também num culto público, num culto online, todo sábado à noite, a partir das 19h30, aqui pelo mesmo endereço, culto ao vivo, aqui da Congregação Cristo para Todos, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Quero convidá-los para que assim recebam aí também a bênção do Senhor, com a bênção do apóstolo Paulo, que ele diz: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Desejamos assim a todos uma boa noite, na companhia do nosso Deus. Que Deus assim os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.